Bom, pessoal, nós vamos precisar desse fermento aqui, tá? O biológico para fazer o nosso pão. Não esqueçam, não é o químico, é o biológico para massas, pães, ok? Para bolo é o químico. Então, nós vamos precisar de uma colher de sopa desse fermento, aqui deu um pouquinho menos, eu vou acrescentar, tá certo? E aí, nós vamos acrescentar esse fermento uma medida de mais ou menos 50 ml de água morna e fazer a mistura. Então, aqui a gente vai acrescentar aqueles 50 ml de água, tem que ser morna, não pode ser muito quente nem muito fria, e uma colher de sopa de açúcar, tá? Aqui eu tenho demerara, mas pode ser qualquer outro tipo de açúcar que você tenha em casa. Nós vamos adicionar aqui e vamos fazer aquela misturinha boa, misturando e desmanchando todos os grumos deste fermento, tá certo? E a gente vai deixar isso aqui descansando uns 15 minutinhos até formar aquela famosa esponja, ou dobrar ou triplicar de tamanho, tá certo? Desmancha tudo e vamos deixar isso daqui crescer, fermentar. Bom, pessoal, então como vocês podem ver, aqui a nossa esponja já meio que triplicou de tamanho, ó, tá bem mais firme, né? Tá literalmente uma esponja mesmo, tá certo? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer esse pão. Então, aqui no meu liquidificador, eu bati 2 beterrabas bem batidinhas, tá? Vou acrescentar aqui ao nosso fermento, tá certo? E aqui para retirar o fundo, eu vou botar mais um pouquinho de água para tirar tudo bem do meu líquido. Aqui eu bati 2 beterrabas com 250 ml de água. E agora, eu vou colocar um pouquinho mais de água no meu líquido, vou mexer aqui para sair todo o restinho de beterraba, né? Ó, colocamos aqui, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de sal. Aqui eu tenho sal do Himalaia, ou sal rosa. Pode ser também qualquer tipo de sal, não tem problema algum, tá certo? E aí, a gente acrescenta aqui e dá uma boa misturada. Tá? Vai ficar, olha que cor linda que vai ficar o seu pão. Então, a gente mistura isso aqui tudo muito bem, misturadinho. E agora, a gente vai acrescentar aos poucos a nossa farinha, tá? Aqui, a gente vai acrescentar mais ou menos a quantidade de 1 kg de farinha. Aqui, você também pode acrescentar aveia no seu pão para ficar mais nutritivo. Você pode acrescentar chia, linhaça, menos farinha de chia, porque ela acaba amargando o seu pão, tá? Olha que cor linda que fica essa nossa mistura de pão aqui. E aí, conforme a gente vai acrescentando e a massa vai ficando mais firme, se a massa ficar muito firme, pode ser acrescentado mais água sem problema algum. Aqui eu acrescentei meio quilo, então a gente vai acrescentando aos poucos e misturando aqui aos poucos, tá certo? Aí, quando não der mais para mexer com a colher, nós vamos colocar a mão na massa. Então, nós vamos sovar essa mistura aqui quando não der mais para mexer com a massa. Já já eu volto aqui para mostrar para vocês como que vai ficar essa
massa maravilhosa e cor de rosa. Olha só, pessoal, esse aqui é o resultado da nossa massa. Que coisa mais linda que ela ficou, não é mesmo? Com uma tonalidade super ultra rosa pink, maravilhosa, tá certo? Esses pontos aqui são flocos de aveia que eu acrescentei na nossa massa, depois aqui dissolvada. Então, eu acrescentei mais ou menos 1 kg de farinha de trigo e mais ou menos 100 gramas de flocos de aveia. Você pode estar utilizando nessa receita aqui farinha 100% integral, não tem problema algum. Você também pode estar utilizando farinha de linhaça ou sementes de chia para estar tornando essa receita ainda mais nutritiva. Eu, como não tinha em casa, utilizei farinha branca mesmo, mas você pode estar utilizando a farinha 100% integral na sua receita. Agora eu vou deixar descansando a nossa massa aqui por volta de mais ou menos 1 hora, até ela duplicar de tamanho, para depois a gente colocar nas formas e levar ao forno. Então, pessoal, depois de ter amassado os pães colocados na forma, eu deixei mais ou menos 1h30 eles crescendo na forma. E agora, eu vou colocar eles para assar durante 50 minutos no forno a 280 graus. Pessoal, então, esse foi o resultado depois de 45 minutos no forno do nosso pão de beterraba. Olha só que lindo que ele ficou, ainda permanece a cor rosada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like, compartilhem e comentem. E até o próximo vídeo. Tchau!